E o consultor desse projeto, homem que me ajudou a fazer o podcast dos caçadores de fake news, é Gilmar Lopes, o nosso efarsas.com. Bom dia, Gilmar, tudo bom? Bom dia, Marcelo. Bom dia a todo mundo que está vendo a gente aí. Que legal, hein? Que projeto bacana. Muito legal. Sua ajuda foi primordial. Fala assim, Gilmar, eu preciso de uns nomes internacionais também, né? Quem são esses caçadores de fake news? Gilmar conhece todo mundo, gente. Fala, eu sou o Gilmar do eFarsas. Opa! Foi legal que algum tempo antes, né, umas semanas antes, eu já tinha feito um vídeo lá no nosso canal no YouTube mostrando outras agências no mundo todo que fazem o mesmo trabalho que o eFarsas, né? Então eu consegui fazer um network muito legal. Conversei com o pessoal da Itália, com o pessoal dos Estados Unidos, de Portugal, e isso ajudou bastante também a gente para continuar aí, para a gente fazer esse projeto do Caçadores de Fake News. Então, é importante que o Gilmar está falando, porque a gente pensa assim, não, fake news é só no Brasil. Não é, né, Gilmar? Hoje é no mundo inteiro. Não é? E, por exemplo, na Itália mesmo, tá feia a coisa lá, viu? Porque não é só da política que tá vindo as fake news. Também os jornais lá estão trabalhando para distribuir desinformação. Então o problema das fake news na Itália também está muito grave. Como assim os jornais estão fazendo fake news? Lá na Itália tem um problema lá que tem um certo cartel também entre os jornais e eles também estão com esse problema lá de disparar notícias falsas. Alguns sites e alguns jornais estão fazendo um trabalho legal lá para tentar diminuir as fake news, mas tem muito site lá oficial que está caindo numas barrigadas feias lá. Então, mas são jornais que estão acreditando nas fake news e republicando essas coisas. Isso, sem fazer muita checagem, né? Aqui no Brasil, a internet, o jornalismo na internet sofreu um pouquinho no começo, né? Principalmente quando eu comecei lá no eFarsas, em 2002, o jornalismo ainda não tinha entendido bem como é que funcionava a internet. Então, era muito fácil o jornalista cair numas pegadinhas online. Agora não, agora o pessoal já está mais esperto. Então, as chances de jornalistas brasileiros aqui caírem em pegadinhas são mínimas, mas acontece ainda. E na Itália, como não estão acostumados, estão caindo. Estão caindo direto. E até tem uma ideia legal que o pessoal lá do Bufalinet, né? Que o Bufali lá na Itália é uma gíria para boato, né? Notícia falsa e tal. E tem até uma ideia que o pessoal lá do Bufalinet deu, né? Que seria assim, criar uma lei para, se alguém for pego espalhando notícias falsas, ficar um mês sem acessar a internet. Ia ser legal, né? Isso tudo, o Bufalinet, essas ideias estão no episódio 5. Não fica dando spoiler já. Sem spoiler, sem spoiler. Sem spoiler, Gilmar. Aliás, eu queria ressaltar um negócio, sem dar muito spoiler do podcast, que é muito legal porque é como se você estivesse lendo um livro, né? O Marcelo Duarte é o autor e ele conseguiu colocar isso no podcast. Uma das sensações que eu tive, né, que eu estava lendo um livro, sem dar muito spoiler, tem um dos episódios que acontece uma coisa lá com um animal de estimação, no começo do episódio. E aí o episódio vai andando e tal, e depois lá no final tem um desfecho. E eu nem lembrava, falei, é verdade, tinha que fechar essa ponta. E aí, né, tem o desfecho lá no final do episódio, e é mais ou menos o que acontece no livro, né? Você tá lendo, e depois lá no final, tem aquela história que começou lá, e agora você fechou. Isso ficou muito legal. Bom, o Gilmar, como consultor, é um dos poucos que já ouviu os 5 episódios, né? Sim. A gente está lançando um episódio por semana. Quinta-feira agora foi o primeiro, e agora toda quinta-feira tem um episódio novo. São 5 episódios no total, mas o Gilmar já, né, para ver se não tinha nenhuma informação errada, se não tinha nenhum nome trocado, o Gilmar, como consultor, já viu tudo. Agora, Gilmar, sabe o que duas coisinhas na mesma semana me chamaram muita atenção. Eu li em alguma rede social sua que você fez ali um desabafo, né? Que nesses quase 19 anos de eFarsas, você nunca passou por um momento tão complicado que as pessoas começaram a duvidar, não da informação, mas dos checadores, né? Você está falando assim, poxa, a gente fazia o trabalho, pegava a informação,
apurava de modo isento, tal, ia lá e mostrava, olha, é mentira ou é verdade por causa disso, né? E uma coisa muito bem checada. Quem conhece o E-Farsas vê, às vezes você tem uns textos lá sem fim, né? Que você vai explicando tudo, pá, né? E você estava reclamando que as pessoas elas estão tão crédulas na mentira agora, elas querem tanto acreditar na mentira que elas começaram a duvidar da checagem. E na mesma semana, já preparando também o clima do lançamento do podcast, eu resolvi fazer posts nas minhas redes sociais falando de fake news, né? Me posicionando sobre fake news. Em determinado momento, apareceu um comentário lá. Ah, legal, Marcelo. Eu sempre acompanho, quando eu tenho dúvida, eu acompanho o E-Farsas e o boatos.org, do Edgar, que também é um dos entrevistados. Aí vem um sujeito embaixo desse comentário de quem estava falando do seu trabalho, do Edgar, falou assim: ah, esses caras são tudo vendido para a Globo e para a Folha, né? Não, assim, da onde, né? Mas da onde? É eu querer acreditar na mentira. E você deve estar sofrendo muito por causa disso, né? Eu queria, em primeiro lugar, receber esse dinheiro que está todo mundo falando que eu estou recebendo aí da Globo, da Folha, da indústria farmacêutica, né? Porque a gente também, agora, não de agora, mas desde sempre, né? A gente sempre é taxado de vendido e tal. E aí é interessante como as pessoas têm viés, né? Quando a gente fala, por exemplo, alguma coisa defendendo, por exemplo, defendendo a situação ou a oposição, quem está do lado contrário não vê, né, aquilo que você está fazendo, né? Você só fala mal do presidente. Não, mas e aquelas postagens que a gente fez desmentindo coisas que favoreciam, né, o lado por exemplo, da política, né? E hoje em dia tá uma situação assim, as pessoas preferem acreditar num áudio anônimo que você recebeu lá no WhatsApp, do que um texto onde você coloca todos os links de estudos científicos e tudo, né? Um exemplo foi há poucos dias, apareceu um áudio no WhatsApp dizendo que o Bill Gates, né, que é o fundador da Microsoft, agora ele tem uma fundação filantrópica junto com a esposa, ele teria criado uma vacina que tem inteligência artificial líquida dentro dela. E através dessa inteligência artificial, ele vai poder controlar as pessoas, né? Com microchips que tem dentro da vacina e tal. Falei, aqui em São Paulo, nem chip de celular pega direito. Imagina um chip que vai estar dentro de uma vacina. Então são umas histórias tão absurdas e as pessoas que recebem preferem acreditar naquilo do que acreditar numa pesquisa, né, que você faz toda embasada. Eu, apesar de ter escrito aquele dia que eu estava, né, desanimado e tal, eu não vou parar. É uma coisa que eu já tenho desde sempre, que é de ser crítico, né, com tudo aquilo que eu recebo. Então eu sempre vou fazer alguma coisa para tentar combater um pouco essas fake news, né? Não importa de que lado que venha. E é engraçado isso, né? Porque quem te acusa de tomar partido, de posição, ela só vê o momento que você fala de um dos lados. Agora, para ser isento, você tem que falar dos dois. Assim, tem hora que você fala de um e hora do outro, como você sempre fez. Né? Sim, quando a gente teve as eleições que acho que era Dilma e Aécio, né? Um dia eu fazia sobre um, no outro dia eu fazia sobre o outro, né? Que eram os dois que estavam no segundo turno, né? E mesmo assim, quando eu falava de um, você só fala desse candidato, quero ver você falar do outro. É assim mesmo, e aconteceu uma coisa muito engraçada também no Facebook do Guia dos Curiosos, que teve toda essa polêmica do leite condensado do presidente aí, e aí eu peguei, né? Eu tenho no meu livro, um livro que saiu em 1999, a história do leite condensado. Eu falei, vou contar a história do leite condensado. Muito bom. Aí, assim, do nada, um cara super grosseiro. Porque agora, não sei o quê, quero ver falar da invenção da mortadela, né? Mas assim, não, assim, do tipo, a invenção da mortadela você não fala, né? Gente, era dar um busca, no Guia dos Curiosos tem de tudo. Né? Tem. Tá aqui o livro aqui atrás, ó. Aqui tá falando da mortadela também. 25 anos fazendo curiosidade, eu falei,
Tem a história da mortadela, assim, antes de ser grosseiro, vai pesquisar. É porque é isso, agora as pessoas, é mais fácil te xingar do que fazer o que a gente faz, né? Porque assim, se alguém fala assim, o Gilmar não faz tal coisa, você vai lá pesquisar, ver se é verdade ou mentira. O cara entra lá, acusa, xinga, sem ter o menor trabalho, às vezes nem lê o que você escreve. Já teve muita coisa engraçada do cara criticar um texto, assim, pelo título. Falou, você escreveu errado. Eu falei, não escrevi errado, não, você que não entrou na matéria. Né? Teve um caso interessante esses dias com das pessoas que me seguem lá no Facebook, né? Ele é um cara inteligentíssimo, ele é um empresário, inclusive bastante conhecido. E ele sempre posta as maiores fake news. Eu não sei se é por maldade ou por desinformação ou porque ele acredita mesmo naquilo. E aí ele colocou lá uma frase atribuída a Margaret Thatcher, que ela teria dito que os esquerdistas são, sei lá, falando um monte de coisa. E aí eu mostrei uma pesquisa que eu fiz, inclusive entrei em contato com a fundação da Margaret Thatcher, em inglês, e eles me responderam dizendo que ela nunca disse essa frase, não tem nenhum registro, não tem nenhum áudio, nenhum link, nada dela ter dito essa frase. E aí eu mandei para essa pessoa, e ele escreveu embaixo assim, ela não disse, mas ela pensava assim. Falei, poxa, então agora fica difícil, porque... Então... Como é que eu vou saber o que ela pensava, né? Então, aí que você desanima mesmo, né? Você fala assim, puxa, você pode falar assim, não, era gente desinformada, Não, hoje virou um negócio... Tanto faz, né? Tanto faz. Acreditar só naquilo que elas acreditam. E elas nunca podem estar erradas, né? E aí acontece o que acontece. E aí acontece, né, a inversão do ônus da prova, né? Porque quem afirmou que ela disse isso deveria ter apresentado uma prova que ela realmente disse isso. E aí cabe a quem está duvidando daquilo pesquisar. E aí um dos argumentos foi: você só não procurou direito, porque ela disse isso mesmo. Eu falei, então, cadê o link, né? E aí as pessoas tentam inverter para quem está duvidando sair pesquisando. Mesmo assim, a gente tenta fazer, né? É que eu não encontrei mesmo. Se eu tivesse encontrado, eu teria colocado lá no site, falando, ela disse isso mesmo, tal. Mas não foi o que aconteceu. Só que outro dia aconteceu uma coisa muito engraçada, que tinham esses cafés, né? Essas lojas de café na Avenida Faria Lima, eles colocaram um mural na parede do café, era uma frase. E eles colocaram como sendo de Dostoiévski, né? A autoria. Eu passava todo dia lá, e um dia eu fotografei o mural, né? A parede lá, Dostoiévski. Aí, 3 meses depois, passando sempre por aquele caminho, vi lá, Rubem Alves. Eles passaram a tinta, né, e corrigiram. E até escrevi sobre isso. E foi muito legal, porque o cara falou, olha, quando a gente foi fazer, falaram que era Dostoiévski. E depois provaram com links tal, que estava errado. E é muito legal, né? No caso, a pessoa ali, ela passou a tinta e corrigiu, ela viu que estava errado. Frase, então, na internet, ixi. Clarice Lispector, né, que a maior frasista, né, porque todas as frases são atribuídas a ela, né. Tem também o Arnaldo Jabor também, muitas frases atribuídas a ele, mas a maioria não são. Acontece, né. Mas é legal é legal quando a pessoa reconhece, né, que está errado e tal. Lá no E-Farsas, a gente faz algumas atualizações em alguns artigos. Então, quando a gente recebe uma informação nova sobre aquele artigo que a gente já escreveu há muito tempo atrás ou recentemente, a gente faz uma atualização lá embaixo e escreve, foi apurado mais essa informação e tal. Por isso que é legal as pessoas sempre também revisitarem lá o E-Farsas para ver algumas coisas antigas que têm atualizações novas. Um caso que aconteceu há um tempão atrás lá no E-Farsas foi que apareceu um recorte de jornal dizendo assim, carro capota com 4 pessoas e uma mulher. E aí ficou estranho, né? Porque dá a impressão que uma mulher não era uma pessoa, né? E aí eu entrei em contato com o jornal, lá de Juiz de Fora, e o jornal falou, não, está errado, essa é uma montagem, a foto original é essa, e mandou para mim um recorte, né, com a manchete completa. Carro capota com 4 pessoas e uma mulher sai ferida, alguma coisa assim. Mas aí eu publiquei, dizendo, o jornal entrou em contato, explicou isso, tal. Depois, um morador lá de Juiz de Fora tinha o jornal físico, tirou uma foto e mandou para mim, estava recortado mesmo, não coube na manchete. E aí eu fiz uma atualização embaixo, a gente
teve uma ajuda de um leitor que apurou para a gente no local e viu que o jornal estava tava assim, então a foto é verdadeira mesmo. Então, esse é o trabalho importante, e quando, né, vou mostrar de novo aqui, eu lancei o Esquadrão Curioso, Caçadores de Fake News. Eu também tenho! A ideia era começar a falar sobre educação midiática, falar sobre essa questão desse trabalho de apuração, já com as crianças na época da escola. Quando as crianças aprendem como é que nós trabalhamos atrás para conseguir uma informação, elas criam esse pensamento crítico na hora de receber uma notícia. Então, é muito importante que as escolas comecem a falar disso já com as crianças pequenas, para elas não se tornarem adultos que vão espalhar notícias falsas, né? Se bem que é um trabalho hercúleo, né? Porque tem muita criança que vai falar, pai, isso aí não é verdade. O pai vai falar, cala a boca, menino. Lógico que é, né? Assim, pai, mas eu procurei aqui na internet, olha, isso aí que você está falando não é verdade. Sim, você vai virar jacaré. Então, é um trabalho mais que a escola tem que falar com as crianças. Então, aqui tem o Esquadrão Curioso, uma aventura que os 4 aqui, né, o Léo, a Débora, a Isa e o Pudim, o Gilmar falou do meme aqui, que é o cachorrinho, ele já falou. Eles combatem o vilão Fake Nilson, e o podcast é uma brincadeira também muito legal, meio que contando, né? Não vou dar o spoiler. Conta um pedacinho aí. Porque é como se o podcast contasse o que vem antes do Esquadrão Curioso, é o nascimento do vilão. Como é que o vilão vai aparecer nessa história? Seria um prequel, né? O pessoal então, que cuida aí de trilogia. É igual Guerra nas Estrelas. Você faz o primeiro livro e depois conta o que vem antes. Exatamente. Ficou muito legal. E o podcast, então, o episódio 1 já está disponível nos principais tocadores de podcast, já como eu falei aqui. E aí você baixa lá, o primeiro episódio tem 26 minutos, para você ouvir com seus filhos, para você ouvir, para as crianças ouvirem, para o professor usar na sala de aula, né, baixar e conversar, porque é uma aventura. Não é aquele podcast que fica ali maçante, não, é uma aventura com a participação aí de especialistas, de jornalistas, conversando com os personagens. O Gilmar é o primeiro entrevistado, está muito legal. É muito legal como os entrevistados embarcaram na coisa da aventura, né? Todos entraram na brincadeira, da conversa, são participantes da aventura. Não é aquele entrevistado ficar ali paradão, nada disso. Então fica o convite depois, nas próximas quintas-feiras. Então são 5 episódios, mais Esquadrão Curioso, Caçadores de Fake News. E tem um site também, www.cacadoresdefakenews.com.br, porque às vezes a pessoa fala assim, o Marcelo falou onde estava e eu não sei. Está lá, cacadoresdefakenews.com.br, é um site exclusivo para o podcast, para você se localizar. E aí tem um jogo para ouvir o podcast e jogar com os alunos, com os filhos. Tem sugestões didáticas para fazer em sala de aula. Tem curiosidades de fake news, um monte. Tem o dicionário de fake news. Tá um negócio muito, muito legal. E eu queria agradecer o Gilmar pela ajuda, pela consultoria, pessoal muito importante que faz parte aí do time do Esquadrão Curioso, Caçadores de Fake News. Gilmar, força, hein? Eu que agradeço e vamos continuar. Eu falei que estou desanimado, mas não vai ter jeito não, a gente tem que continuar mesmo. E muito obrigado pelo convite. Eu desde aqui, né, que eu já ajudei a fazer a curadoria, né, desse livro também. Algumas das histórias que as crianças pesquisaram nesse livro são histórias que eu já pesquisei lá no E-Farsas, e aí eu servi de curadoria para fazer para o Marcelo achar as histórias. E agora de consultor nesse trabalho bem legal, ficou muito divertido mesmo. E olha, quero mais. Como eu te falei, né? O Marcelo mandou para mim os episódios e ele falou: vê o que está de errado, alguma coisa. Eu falei: o comentário que eu vou fazer para você, infelizmente, é que o podcast é pequeno, tem que ter mais, tem que ter a segunda temporada, a terceira temporada, porque ficou muito legal. Que bom, Gilmar. E não vamos desistir, não, porque eu acho que mais do que nunca o jornalismo profissional, o jornalismo investigativo, esse trabalho que você vem fazendo, ele precisa continuar, precisa crescer.
e aí eu incluo, né, falando com você, mas eu incluo todos os outros, todas as outras agências de checagens, a Boatos.org, a Agência Lupa, a Cristina Tardália também foi genial na entrevista, o trabalho de outros jornalistas, como a Patrícia Campos Melo, que também participou do podcast, e estou falando alguns nomes, mas são todos, né? Eu acho que é o trabalho do jornalismo profissional como um todo, que precisa sim ser valorizado, prestigiado pelas pessoas. Tem uma frase da Cristina no podcast, eu estou dando muito spoiler aqui, mas vamos lá, que é genial, ela fala para as crianças, ela fala assim, gente, se você tem uma dor de dente, você vai aonde? Você vai no mecânico? Não, você vai no dentista. Se você precisa, sei lá, arrumar o encanamento da sua casa, você chama quem? A florista, a enfermeira? Não, você chama o encanador. E por que quando você precisa se informar, você ouve o tiozinho do WhatsApp ou como disse o Gilmar, uma mensagem anônima e com aquela história de não, quem me passou falou que não sei quem, aí começa a se enrolar. É isso. Então, quer informação? Procure no jornalismo profissional. E essa história de que, mas só fala de um lado, se vocês lembrarem, um pouquinho tempo atrás, o outro lado falava a mesma coisa. Né? O outro lado falava, mas só fala do nosso lado. E agora o outro lado fala, mas só fala do nosso lado. Aí será que não dá para pensar e falar, não, está falando dos dois? Né? Pois é. Então fica aí, ó. Antes de você compartilhar, dá uma pesquisadinha antes. De repente você nem compartilha mais. Ou em caso de dúvida, guarda para você, né? Para não ficar. Se está com preguiça, falar, mas agora vou ter que pesquisar para ver o que é. Então guarda para você. Né? A Rosana Herman, inclusive, que você já entrevistou aqui no Olá Curiosa, ela fala pelo sim, pelo não, não. É isso. Pelo menos você não faz papel ridículo, né? Isso. Gilmar, pode escolher quem que você quer ver agora no programa, depois de você, hein? Olha, eu gosto muito do Vard Marx. O professor Então Vard Marx, ele é demais. Chama. Olha, aí tem história. Não vai. Aí tem história, mas vai mais eloquente. Ele merece. Agora com vocês, o professor Vard Marx com Aí Tem História. É isso aí. Valeu, Gilmar. Vamos lá.